Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que a paz de Jesus seja sobre todos nós, amém? Eu sou o pastor Denis e esse é o programa no Alvo da Bíblia. Quero deixar claro que nós ainda iremos fazer naquele formato de estúdio. As pessoas têm cobrado muito, mas por enquanto nós estamos trazendo nesse formato aqui que vocês estão acompanhando, tá certo? O que importa, na verdade, é o conteúdo do conteúdo que é oferecido para os nossos seguidores, para os nossos inscritos, amém? Deixa eu dizer para você, deixe tudo que você estiver fazendo agora e venha comigo em uma viagem em busca da resposta para uma pergunta que às vezes parece até ser fácil de responder, mas na realidade não é tão fácil assim. A resposta que nós iremos atrás é para a seguinte pergunta: que dia Jesus morreu e Jesus ressuscitou? Aí você deve estar dizendo agora: pastor, isso é tão fácil de responder. Eu aprendi que Jesus morreu na sexta e ressuscitou no domingo. Pois é, aí é onde está o problema. O sistema nos ensinou assim, mas será que essa visão, essa explicação, se sustenta à luz da palavra de Deus? Então, nós vamos buscar a resposta exata, clara, para o dia da morte e da ressurreição de Cristo, e vamos ver, e eu tenho certeza que ao final desse estudo você verá que não é bem assim como lhe ensinaram, amém? Hoje é 18/6/2024, amém? Então vamos comigo. Antes eu quero pedir a você que ainda não é inscrito, que se inscreva aí no nosso canal. Eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto. Compartilhe o nosso trabalho e vamos juntos embarcar nessa viagem, tá certo? Deixa eu dizer para você, você sabia que há uma relação muito íntima, muito estreita entre o sacrifício de Cristo e a Páscoa? Quando Paulo diz que Jesus é o nosso Cordeiro Pascual, ele não estava dizendo somente de uma forma artificial. De fato, Jesus era o nosso Cordeiro Pascual, porque tudo que estava ali na Páscoa se derramaria sobre ele, cada detalhe, entendeu? Então, isso é importante nós sabermos, que nós só saberemos, de fato, o dia da morte e da ressurreição de Cristo a partir da Páscoa. A Páscoa tinha dia, tinha hora, tinha mês, tudinho, e Jesus, como nosso Cordeiro Pascual, ele teria que cumprir todos os requisitos daquela Páscoa, tá certo? Portanto, vamos estudar um pouquinho aqui no começo desse estudo sobre a Páscoa, sobre a importância, o significado, como ela era celebrada, ok? Nós vamos começar lendo Êxodo capítulo 12, versículo 1 e 2, onde Deus estabelece para o povo de Israel o mês de abril como o mês que iniciaria o ano. O mês de abril era o primeiro mês do ano. Isso porque Deus estava passando uma borracha na história de Israel e criando um novo tempo para Israel, que começaria a partir da sua libertação. Então, o mês de abril ele era muito significativo para o povo de Israel, porque naquele mês Deus havia libertado o seu povo do cativeiro egípcio. É por isso que tem tudo a ver o mês de abril, ou seja, abriu-se as portas do cativeiro. Então é isso. Então Deus chega para Moisés e diz: falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Êxodo capítulo 12, 1 e 2. Então, se o povo foi liberto no mês de abril,
e aquele mês representava a libertação do povo, então é claro que isso merece uma comemoração. Como eu falei, eles passaram 430 anos com sua liberdade tolhida. Então, agora eles são um povo livre. Tem que haver uma comemoração. E aí é onde entra a Páscoa, né? A Páscoa, ela entra como uma festa de comemoração pela liberdade daquele povo, tá certo? Nós vamos ler, então, nós vamos buscar aqui, então, a composição da Páscoa. A Páscoa, ela tinha suas composições, né? E nós vamos encontrar no versículo 8, sobre essa composição. Diz assim, capítulo 12, versículo 8, diz: naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e com ervas amargosas a comerão. Então, aqui no versículo 8 nós podemos ver de que compunha aquela Páscoa. O cordeiro assado, os pães asmos e as ervas amargosas. Amém? E cada um desses itens, eles tinham o seu significado. Por exemplo, o cordeiro representava Cristo. Todos eles representavam Cristo, mas cada um tinha a sua, como é que eu posso dizer para você? A sua particularidade. Por exemplo, o cordeiro, ele tinha que ser tinha que ter 1 ano de idade, porque é o primeiro ano de vida do animal, né, que significa novidade. Jesus é a novidade para Deus, é o primogênito para Deus, né? Aquele cordeiro não poderia ter manchas, porque qualquer tipo de pintazinha de mancha simbolizava naquele contexto o pecado. Então qualquer coisa que desse luz ao pecado, mesmo que fosse de uma forma simbólica, não poderia fazer parte do componente que representaria o corpo de Cristo, tá certo? Então aquele cordeiro não poderia ter mancha e nem poderia ter defeito, porque Cristo não tem defeito. Você lembra lá de Efésios capítulo 5, versículos do 26 em diante, quando Paulo fala da igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, sem ruga, porque essas coisas representam o pecado. Então o cordeiro oferecido na Páscoa deveria seguir essa linha, entendeu? Não ter nenhuma mancha, teria que ser de uma cor só. Outra coisa interessante sobre o pão. O pão, ele deveria ser asmo. O que significa isso? É um pão que é confeccionado sem fermento, porque o fermento também traz a ideia do pecado. Ele representa o pecado nesse contexto. Então não poderia ter fermento ali. E isso é tão interessante que no tempo das festas, nem dentro das tendas era permitido ter o fermento. Era tirado até de dentro das tendas. Ok? Então, veja que coisa interessante. Esse pão significava também o corpo de Cristo, que seria rasgado por nós. Toda vez que a família se reunia para comer aquele pão assado, eles rasgavam aquele pão, distribuía para as pessoas, simbolizando o corpo que seria rasgado, né? O corpo de Cristo que seria rasgado. E as ervas amargosas representavam o sofrimento que Cristo passaria por nós. Então Jesus, quando ele vem, ele tem que cumprir, ele tem que incorporar a Páscoa, tanto nas coisas que representaria tudo o que aconteceria com Cristo, como também a data, a hora, tudo isso Jesus tinha que cumprir à risca, porque Jesus ele teria que incorporar a Páscoa em si, para que ele fosse realmente consagrado como o Cordeiro de Deus, aquele que foi entregado à nossa Páscoa. Ele teria que seguir todos os requisitos da Páscoa. Entendeu, querido? Então é isso, louvado seja Deus. Então nós já vimos aí, né, o mês que eles saíram, né, falamos sobre o mês de abril, falamos sobre a composição da Páscoa, a relação entre a Páscoa e Cristo. A Páscoa era um precursor de Cristo, né? Então Jesus não poderia, por exemplo, a Páscoa foi celebrada em abril, Jesus não poderia morrer em outro mês, ele teria que morrer em abril. A Páscoa era celebrada no dia 14 de abril, Jesus tinha que morrer no dia 14 de abril.
entendeu? A Páscoa era comemorada à tarde, Jesus teria que morrer à tarde, então Jesus teria que cumprir, porque ele cumprindo isso, como eu já falei, né? Então, ele se consagraria como o nosso Cordeiro. Vamos mais. Agora nós vamos buscar aqui exatamente outros detalhes sobre a Páscoa e que se derramaram em Cristo, como por exemplo, a que hora e que dia deveria ser celebrada a Páscoa. Vamos lá? Vem comigo. Vamos para o versículo 5 e o versículo 6. Lembrando, do capítulo 12 de Êxodo. Nós estamos no capítulo 12 de Êxodo. Agora vamos ler o 5 e o 6, diz assim: o cordeiro ou cabrito será sem mácula, e um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Que hora é, irmãos? Pela manhã? Meio-dia? Não, à tarde. A Páscoa era celebrada à tarde, certo? Então, tudo isso tem um significado importante. Ali nós vemos Deus, né, sendo detalhista com relação à celebração da Páscoa. Ele diz que a Páscoa deveria ser observada no dia 14 de abril. É importante que se diga, irmãos, que quando Deus estabelece uma data ou um dia, o homem não tem o poder de fazer isso e criar um outro dia, uma outra data. Se Deus criou a Páscoa e ordenou que fosse celebrada no dia 14 do mês de abril, o homem não poderia fazer no mês que ele quisesse, tinha que ser no mês que Deus determinou, na hora que Deus determinou. Isso lembra de alguma coisa, né? Nos lembra do dia que Deus santificou e que agora o homem quer trazer um outro dia. Mas veja que Deus, ele é detalhista e ele é quem determina as regras, né? E cabe a nós nos sujeitarmos. Amém, queridos? Então, em Levítico, capítulo 23, versículo 5, também fala algo sobre isso, confirma o que está aqui em Êxodo 12. Vai dizer assim, ó: no mês 1º ao 14 do mês pela tarde é a Páscoa do Senhor. 23:5 de Levítico. Vamos mais, Deuteronômio 16:1 diz: guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de abril o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Louvado seja Deus. Então Deus aqui mais uma vez está determinando o mês, o dia da celebração da Páscoa. Pronto. Agora nós vamos buscar provar a partir de agora. Nós vamos mostrar para você, eu vou mostrar para você que a história coloca Jesus e o seu sacrifício exatamente no dia da Páscoa. Ou seja, Jesus, ele, através do que nós vamos mostrar agora, ficará claro que Jesus ofereceu a sua vida como o nosso Cordeiro Pascual exatamente por ocasião da Páscoa. Lembra que eu disse que a Páscoa era um precursor de Cristo? Então, se nós entendermos, se nós conseguirmos, como de fato já temos essa noção de que do mês e da data que era celebrada a Páscoa, então Jesus ele teria que seguir todos esses requisitos, o que nos leva à clareza de que Jesus morreu no mês de abril, e no dia 14 de abril, Jesus estava morrendo porque era o dia da celebração da Páscoa. E Jesus, ele não teria só que celebrar a Páscoa como ele celebrou, mas ele teria também que incorporar a Páscoa nele. Então é isso, nós vamos mostrar para vocês aqui. Vamos lá. Eu quero provar para você que Jesus, ele comeu a última Páscoa antes de ele morrer. Ele celebrou a última Páscoa. Nós vamos encontrar isso no capítulo 26 de Mateus, versículo 17, diz assim, ó: e no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os seus discípulos junto de Jesus, dizendo: onde quereis que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Mateus 26, 17. Então, veja que já era o período da Páscoa e já estavam
já estavam naquela semana da Páscoa, já estava naquele cenário, né, daquela festa, daquela festividade. E os discípulos, vendo que estava se aproximando o dia da Páscoa, eles perguntam para o discípulo, os discípulos perguntam para Jesus: quando queres e aonde queres que nós te preparemos a Páscoa, né? Então isso serve para quê, pastor Denis? Serve para nos localizar, né, e para colocar Cristo exatamente lá no cenário da última Páscoa. Amém? Então aqui já era o clima da Páscoa. E aí Jesus, no capítulo 22, versículo 15 de Lucas, Jesus diz assim para os seus discípulos: e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Então veja que coisa interessante. Quando Jesus diz que ele desejou muito comer aquela Páscoa, é porque aquela Páscoa não era como as outras Páscoas que ele celebrou. Aquela Páscoa era, como eu já falei, ela iria consagrá-lo como o Messias. Por quê? Porque ele tinha que morrer exatamente no mesmo dia daquela Páscoa judaica, no mesmo mês, entendeu? Então ele celebrou muitas Páscoas durante a sua vida, mas aquela Páscoa era a Páscoa das Páscoas, era a Páscoa de Jesus, em que ele iria se oferecer naquela data também, naquela data daquela comemoração. Então é por isso que ele disse para os discípulos: desejei muito comer essa Páscoa com vocês, entendeu? Ou seja, é como se Jesus estivesse dizendo: essa daqui é a minha Páscoa, essa daqui é que vai trazer a confirmação da minha messianidade, entendeu? Então, que coisa interessante. Jesus, então nós já vemos aqui, a gente já percebe aqui que Jesus realmente, quando ele se entregou como nosso Cordeiro Pascual, ele se entregou de uma forma a cumprir, o dia, a hora, todos os requisitos. Inclusive, quando eu estava falando lá das ervas amargosas, que simboliza o sofrimento de Cristo, eu não lembro se foi falado, mas as ervas amargosas simbolizavam o sofrimento que Cristo ia passar por nós. Inclusive quando ele está lá orando ao Pai, em Mateus 26, do 39, ele vai dizer assim: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Ele estava fazendo menção exatamente, daquelas ervas amargosas que fazia parte da Páscoa e tinha que se derramar nele, simbolizava todo o seu sofrimento, ok? Então está aqui, voltando para a questão da celebração de Cristo, aqui é uma prova de que antes da sua morte ele celebrou a sua última Páscoa, ok? Agora nós vamos mostrar para você que Jesus ele foi preso por ocasião da Páscoa. Ele foi preso por ocasião da Páscoa. Ele celebrou a Páscoa e nessa mesma ocasião ele foi preso. E isso nós vamos provar para você. E isso é importante. Vamos lá. Em Marcos capítulo 14, versículo 1, nós vamos encontrar o seguinte: dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam com dolo e o matariam. Veja que informação importante, 2 dias antes da celebração da Páscoa já havia um plano, um projeto para prender Jesus e para matá-lo, entendeu? Pastor, e o que é que isso prova? Isso prova Jesus caminhando para ser sacrificado justamente no processo pascual, ok? Então, 2 dias antes da Páscoa, Jesus já havia, as autoridades já estavam no seu encalço, para prendê-lo. Veja como Deus é magnífico no seu plano, O sistema de Deus vai levando Jesus justamente para o cenário da Páscoa, para ser morto naquele cenário. Ok? Então, que coisa interessante. Mas tem mais, em Lucas 22, 21 e 22 vai dizer assim, primeiro nós vamos ler o 21, diz: mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. O que isso quer dizer? Lembra que o nosso propósito aqui é mostrar para você que Jesus foi preso por ocasião da Páscoa.
Veja bem, quando Jesus estava ali celebrando a sua Páscoa, dali a poucas horas, algumas horas, ele seria entregue na mão dos seus algozes, ok? Veja bem, ele estava sentado ali celebrando a sua Páscoa, e aí Judas, que seria o seu traidor, estava juntamente com ele. E ele diz: olha, aquele que vai me trair está aqui comigo, sentado na mesa, e está colocando a mão na vasilha juntamente comigo. Então veja, uma prova contundente de que Jesus estava ali quase para ser preso, e isso deu-se na ocasião ali, justamente daquela festa judaica. Então nós estamos tirando aqui essa certeza, estamos trazendo essa certeza de que horas antes de Jesus ser preso, ele estava sentado na mesa celebrando a sua Páscoa. Versículo 22 diz: e na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. Olha que coisa interessante, Jesus, ele confirma o que eu tenho dito até aqui. Tudo que estava escrito no Velho Testamento, inclusive na festa da Páscoa, tinha que se derramar nele, porque ali era uma determinação do que iria acontecer com ele. E ele abre o jogo, ele diz, ele confirma, e na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas é daquele homem por quem é traído. Então tudo que estava determinado teria que se cumprir em Cristo, porque senão ele não seria o nosso Messias, ok? Então isso aqui é interessante, irmão. Eu quero explicar uma coisa para vocês. Se Jesus foi preso por ocasião da Páscoa, como que ele celebrou a Páscoa se ele estava preso? Como é que ele celebrou a Páscoa se ele estava preso? É interessante que a gente entenda o seguinte: a Páscoa de Cristo, a Páscoa dele, ela se deu da terça para a quarta. Da terça para a quarta. Porque ele seria preso e no dia da sua prisão, que já era no dia da Páscoa, no dia 14, ele não teria mais chance para celebrar a Páscoa, porque ele estaria preso. Então ele antecipou a sua Páscoa. E a Páscoa de Cristo foi um pouco antes da Páscoa dos judeus. Porque depois que ele se levantasse da mesa, ele iria para o monte e lá Judas o entregaria. Ele seria preso e dali por diante ele não teria mais chance nem oportunidade para celebrar a Páscoa. Então ele antecipa um pouco a sua Páscoa. Antes Se a Páscoa dos judeus foi, por exemplo, na quarta-feira à tarde, a de Jesus foi da terça para a quarta, à tarde, para que desse tempo dele cumprir, ok? Mas o importante aqui é nós entendermos o seguinte, que por ocasião da Páscoa já havia o plano para prender ele. É isso que nós temos que ter em mente, porque isso vai confirmar realmente o dia que Jesus morreu. Se ele é o Cordeiro Pascual, ele tem como morrer, existe tempo e hora marcada por Deus para ele morrer. E esse tempo, ele é tomado, é exatamente o mesmo tempo em que a Páscoa era comemorada, ok? Então aqui no capítulo, em Marcos 14, 1 e Lucas 22, 1 e 22, mostra que Jesus foi preso por ocasião da Páscoa, provando a sua messianidade. Então, se Jesus foi preso por ocasião da Páscoa, que dia era aquele? Qual foi o dia exato que Jesus foi preso? Vamos para a Bíblia, irmão. João 19, 14 e 15 e também João 18, 28 vai nos trazer uma noção de qual seria aquele dia da sua prisão. Vamos lá. E era João 19, 14 e 15. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta. E disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: tira, crucificai-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: não temos rei, senão César. Então veja uma coisa interessante. Jesus, por ocasião da Páscoa, ali já no dia da Páscoa, ele já estava preso. Ele já estava preso. Por que nós chegamos a essa conclusão?
pelo que é dito aqui no versículo 15. Diz, mas eles brandaram. Cadê? Deixa eu... no versículo, na verdade, versículo 14 diz, e era a preparação da Páscoa. Então veja que naquele processo ali da Páscoa, Jesus já estava preso, já havia antes, como eu disse, um plano para prender. E aí, quando entra a noite daquele fatídico dia, Jesus é preso lá nas primeiras horas daquela noite. Passa a noite preso, durante o dia, no amanhecer do dia, começa todo o seu julgamento, né? Ele iria ser apresentado para os sacerdotes, para as autoridades religiosas, para definir o que aconteceria com ele. Entendeu? E isso já no dia da Páscoa, na noite da Páscoa. Então está aqui, queridos, a história, Deus colocando Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, exatamente no cenário da Páscoa, para ele se apresentar, para ele se oferecer como a nossa Páscoa. Versículo 28 diz assim, de João 18, 28 diz assim, depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem, mas puderam comer a Páscoa. Ok? Puderam comer a Páscoa. Então Jesus estava preso, e isso aqui é incontestável, exatamente no dia da Páscoa. Então estamos provando aqui, eu consigo provar aqui que Jesus comeu a última Páscoa, e que Jesus foi preso por ocasião daquela Páscoa, né? E aí, com tudo isso, você pode dizer assim, pastor, mas por que Jesus deveria morrer por ocasião da Páscoa? Por quê? Qual era o objetivo? Depois de tudo que eu já expliquei aqui, dos textos, os argumentos, você ainda fizer essa pergunta, eu vou dizer para você, eu vou deixar que Cristo mesmo, que é o nosso Cordeiro Pascual, lhe responda. Lucas 24, 44, ele vai dizer assim, e disse-lhes, são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Está aqui a resposta. Jesus tinha que morrer na Páscoa porque tudo que estava determinado tinha que se derramar nele, ele tinha que cumprir tudo. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz assim, limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, Jesus tinha que cumprir a Páscoa porque ele é a nossa Páscoa, diz Paulo. Então, eu acredito que essa pergunta, se porventura surgiu na sua mente, já está respondida, né? Deixa eu dizer uma coisa para você. O que eu vou lhe explicar agora vai ser determinante para uma dúvida que vai surgir lá no futuro. Quando Deus determina a Páscoa, que era celebrado no dia 14, no dia 15 começava uma outra festividade chamada a Festa dos Asmos, a Festa dos Asmos. Então no dia 14 era a Páscoa, e no dia 15 era a Festa dos Asmos. Que festa era essa? Era uma festa que começava ali no dia 15 e que no primeiro dia dessa festa era considerado como um sábado. Se você ler lá em Êxodo capítulo 23, você vai ver do versículo 4 em diante, vai dizer assim, no dia 14 é a Páscoa do Senhor e no dia 15 é a Festa dos Asmos. Nenhuma obra civil fareis. Então no primeiro dia daquela festa, para os judeus era como um sábado. Eles não poderiam fazer nenhuma obra relacionada a serviços cívicos. Eles tinham que estar ali envolvidos com aquela festa dos asmos. E no término da festa, o último dia da festa também era considerado como um sábado. Eles também não poderiam fazer nada, nem no primeiro dia da festa, nem no último dia. Eram 2 sábados que tinham ali naquela festa, tá certo, queridos? Então guarde bem isso na sua cabeça, essa informação, porque ela vai servir. Depois do dia 15 era o quê? Depois do dia 14 começava o dia 15, que era um sábado. Começava com um sábado. Só que é importante você entender que aquele sábado ali daquela festa
não era um sábado semanal, não era o sábado da criação, e sim o sábado dos judeus, o sábado daquela festividade, dos pães asmos. Importante que você entenda isso, ok? Pronto, então tendo dito isso, nós vamos então continuar aqui buscando evidências que comprovam o dia exato da morte e da ressurreição de Cristo, amém? Então agora nós vamos fazer aqui uma retrospectiva e fazer um mapeamento de aonde Jesus estava antes da sua Páscoa, por onde ele andou, ok? Então é isso que nós vamos falar. Nós já falamos sobre a Páscoa, já falamos sobre o dia da prisão dele, né, que foi por ocasião da Páscoa. Já mostramos que ele celebrou a última Páscoa. Agora nós vamos aqui fazer um mapeamento, como eu falei, né, de onde ele estava 3 dias antes da festa da Páscoa, para que a gente possa fazer aí uma somatória, para que a gente possa chegar exatamente a que dia Jesus morreu, né? Ok? Então continua comigo aqui, conosco aqui. O assunto está interessante. Você vê, né, rapaz, o tanto de informações que um assunto desse traz. Que coisa maravilhosa e muito aprendizado. Então, que nós possamos todos os dias buscar o conhecimento da palavra de Deus, né? Buscarmos a revelação de Deus para a gente não ser enganado, não é verdade? Então vamos aqui, vamos ver aonde Jesus estava 3 dias antes da sua morte. Vem comigo. Muito bem. Em Lucas capítulo 13, versículo 10, nós vamos encontrar Jesus em um sábado, na cidade de Betânia, que ficava aproximadamente 3 dias da capital, que é aonde ele seria morto. Vamos ler então. Diz assim, ó: e ensinava no sábado numa das sinagogas. Então, se Jesus na semana seguinte ele vai entrar na sua semana, então ele tem que, e ele está 3 dias da onde ele seria morto. Então ele tem que já começar a caminhar no rumo de Jerusalém, para que, como ele mesmo disse, né, não aconteça de ele ser morto fora da sua terra, né? Lá da onde, porque lá na capital era onde as pessoas levavam todos os seus materiais pascual e levava para o sacerdote fazer, né, celebrar a Páscoa. Levava para o sacerdote matar os bichos e tudo. Então, ali era a capital e Jesus tinha que ir para lá. Então, nós encontramos um sábado antes de entrar a semana a sua semana pascual. Ele estava em um sábado na cidade de Betânia, a 3 dias de Jerusalém, né? Vamos ler. Então, quando Jesus foi para onde? Dali Jesus foi para onde? Ele partiu em uma viagem, sabendo, né, como eu já falei, que estava chegando ali o dia dele ser preso e ser morto. Ele começa então a sua viagem. Nós vamos ver aqui no versículo 22, diz assim, ó: e percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Então Jesus já estava indo, ele estava indo para Jerusalém, porque estava se aproximando a sua hora, o seu dia. Ok, queridos? Então vamos lá. Nós já sabemos aonde Jesus se encontrava 3 dias antes, e aí nós já sabemos que ele começou a caminhar para Jerusalém. Agora nós vamos ver, interessante que quando Jesus ele começa a sua caminhada, que não se deu no sábado, é importante que diga isso. Jesus ele não começou a caminhar no sábado, ele começou a caminhar no primeiro dia da semana, porque no sábado, segundo a lei, não poderia caminhar no sábado. E já falei, e vai ficar provado aqui, pode ter certeza, que essa viagem duraria 3 dias, então não tinha condição de ele começar essa viagem no sábado, uma vez que no sábado ele estava envolvido ali na sinagoga, pregando, mas pendendo para esse lado aí de estar congregado, ok? Então, sendo assim, levando em conta o costume e a lei,
ele começa a viajar no primeiro dia da semana. Quando ele começa a viajar rumo a Jerusalém, ele recebe, no primeiro dia da sua viagem, ele recebe um recado não tão amistoso, de Herodes. Qual é o recado que ele recebe? Versículo 31. Naquele mesmo dia, chegaram uns fariseus dizendo-lhes: sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Então, Jesus recebe um recado, né? Uma comunicação de que havia um plano para matá-lo, ok? E aí, partindo disso, nós vamos ver a resposta de Jesus. Essa resposta é importante, porque é daí que nós vamos, né, ver Jesus dizendo com a sua própria boca quanto tempo duraria a sua viagem até Jerusalém. Ele vai dizer assim, ó, Lucas 13:32, diz assim: e respondeu-lhes, Jesus responde para eles: ide e dizei àquela raposa, se referindo a Herodes: eis que eu expulso demônios e efetuo curas, hoje, amanhã e no terceiro dia sou consumado. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, diga para ele que eu não preciso correr não precisa ele me procurar não, que eu estou indo para lá, é justamente para isso, eu não tenho medo não, eu vim foi para isso. E para ele não se preocupar não, que eu mesmo vou me entregar. Daqui a 3 dias eu estarei lá dentro de Jerusalém para me entregar. Eita, louvado seja Deus. Entendeu, queridos? Então veja bem, se Jesus começa a caminhar no primeiro dia da semana, e se ele diz que ao terceiro dia ele estaria em Jerusalém, então, começando a contagem do início da sua viagem, que se deu no primeiro dia da semana, nós vamos, primeiro dia que ele chamou de domingo, que é o primeiro dia da semana, segundo dia, segunda-feira, terceiro dia, terça-feira. Então, terça-feira, véspera dele ser preso, ele estaria dentro já de Jerusalém para se entregar. Então, veja bem, queridos, veja que se Jesus vai se entregar no meio daquela semana, então, que dia seria aquele? A começar a contagem do domingo? Sexta-feira? Não dá sexta-feira, né? Só se ele tivesse dito assim, se ele tivesse dito no sexto dia eu estarei lá. Não, mas ele disse foi no terceiro dia, né? Lembrando que ele confere, ele diz, eu hoje, amanhã e no terceiro dia. Ele mesmo diz, são palavras que saem da boca de Jesus. Então não tem como a gente errar esse cálculo, ok? Não tem como. Então isso é interessante. E no versículo 33, ele vai confirmar isso. Ele vai dizer assim, importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Lucas 13, versículo 33. Então você já deve ter uma noção aí de que dia Jesus morreu, né? Ainda nem terminou o estudo, mas você já deve, porque o mês nós já sabemos que foi no mês de abril. O dia do mês nós já sabemos que foi no dia 14 de abril. Agora nós estamos caminhando para revelar o dia, tá certo? Sem maquiagem, sem achismo, sem a imaginação humana, mas unicamente, né, pelos relatos bíblicos nós estamos fazendo essa trajetória, fazendo essa viagem para chegar a essa conclusão, ok? Então veja lá, vamos lá. Um detalhezinho que eu quero deixar aqui para você é que Jesus, quando ele fosse sepultado, segundo as suas próprias palavras, ele deveria passar 3 dias e 3 noites no ventre, aliás, no seio da terra. Quando ele estava ali pregando e cercado pelas pessoas, eles perguntaram, Senhor, pediram um sinal para ele. E ele disse, aí Jesus disse para eles, como é que ele diz aqui? Vamos lá. Lucas 11, 29 e 30. Jesus diz, e ajuntando-se a multidão, começou a dizer, maligna é esta geração, ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será
também para esta geração. Então, irmãos, nós precisamos entender que Jesus passaria 3 dias e 3 noites, segundo a sua própria palavra, no seio da terra. Não era só o dia, não é contado só o dia, ou só a noite, ou só uma parte, não. Eram 3 dias e 3 noites. Né? E um sinal que ele usa para se referir a isso, a sua permanência lá na terra, é o sinal de Jonas. Porque quando a gente vai falar sobre esse assunto com algumas pessoas, não, mas não é o nosso dia, não é a nossa contagem. É sim, entendeu? Quando Jesus ele fala, ele não deixa dúvida que é uma outra contagem, ele traz exatamente a contagem periódica, a contagem, né, do relógio humano, para que o homem possa identificar isso. Ele não está falando de outra coisa, ele diz, ó. Aí eu pergunto para você, Jonas, quando ele foi engolido pelo peixe, ele ficava lá só de manhã, de noite, e de manhã ele saía? Ou ele ficava só de noite, só de manhã e de noite ele saía? Não, ele ficou 3 dias e 3 noites, literalmente ali. Então Jesus teria que seguir, isso teria que cumprir-se também em Jesus. Ok, queridos? É importante que se diga isso. Isso é confirmado também em Mateus capítulo 12, versículo 40. Diz assim, ó: pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Tá vendo aí? Então é interessante, veja a clareza da Bíblia, né, sobre esse assunto. Então vamos lá. Nós devemos entender aqui o seguinte, que Jesus deixou claro, né, que a sua prisão seria ao terceiro dia ele estaria dentro de Jerusalém para ser preso. Ele disse lá, ide dizer àquela raposa que expulso demônios e efetuo curas hoje, amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Então, isso aí já foi falado, né? Então nós vamos agora buscar a compreensão da hora exata da sua prisão. Para isso nós vamos utilizar João capítulo 18, do 1 ao 3. Diz assim, ó: tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto pequeno. O que é um horto? É um pequeno terreno, né, onde se cultiva algumas plantas. Era um pequeno jardim ali, onde tinha algumas plantas. Jesus gostava de se reunir ali com seus discípulos. E Judas já conhecia aquele lugar, porque ele já esteve ali algumas vezes com Jesus, né? E foi exatamente naquele lugar ali que Jesus foi entregue, né? Então, Jesus, quando terminou a sua ceia, ele foi lá para esse jardim, né, com seus discípulos, ok? E Judas, por outro lado, Judas saiu para outro destino, que era para organizar toda aquela situação daquela traição para entregar Jesus. Inclusive no versículo 2 vai confirmar o que eu estou falando, né? E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte oficial dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas, né, e achortes. Achortes é um pedaço de madeira, né? E os caras foram lá para prender Jesus armado, de espada, com um pedaço de madeira, para aprisionar Jesus. Mas o que nós queremos extrair daqui desse texto é exatamente a hora que Jesus foi preso. Eu disse aqui que Jesus, como ele não poderia celebrar a sua Páscoa na mesma data da Páscoa dos judeus, ou seja, no dia 14, porque ele estaria preso, então ele antecipa. No terceiro dia ele chega em Jerusalém, aí ele faz todo o preparativo da sua Páscoa, ele celebra a Páscoa. Minutos depois, no final já da terça-feira, para entrar no quarto dia da semana, Jesus estaria celebrando a Páscoa. Aí ele revela o seu traidor, ele sai depois de celebrar, vai para o monte, para esse jardim, né?
E aí o que é que acontece? Se a Páscoa era celebrada à noite, então Jesus, mesmo não tendo celebrado no mesmo dia dos judeus, mas ele celebrou à tarde, porque essa era a regra. E aí, então quando ele termina de celebrar a Páscoa, já era noite já, né? Já era noite. E noite de quê? Noite da quarta-feira. Noite da quarta-feira, porque de terça para quarta ele estava celebrando a sua Páscoa. É tanto que o texto diz aqui que os oficiais foram prender Jesus com lanternas. E você há de convir comigo que fora da lógica você usar uma lanterna durante o dia. Então já era noite da quarta-feira, ou seja, a noite do dia 14, em que Jesus iria morrer, que também coincidiu com não é que coincidiu, porque tinha que ser assim, né? Foi uma determinação de Deus, que também seria o dia da Páscoa, seria o dia que ele seria morto. Ok, queridos? Veja que coisa interessante. Então Jesus ele é morto na noite da quarta-feira, nas primeiras horas ali. Nós sabemos que biblicamente que o que vem primeiro é a noite. Então quando entra a terça-feira, aliás, quando sai a terça, que o sol se põe, que entra a noite, já é a noite da quarta-feira. É assim que é contado na Bíblia. A contagem do tempo é contada dessa forma. Não é da forma que as pessoas estão ensinando por aí, que o dia vai até 12 horas. Isso aí foi o homem que inventou. Ok? Agora eu peço muita atenção para que porque o que nós vamos falar aqui é importante, é interessante, para a gente entender isso aqui. Toda atenção agora é pouca. Ok? Nós vamos... então Jesus ele foi preso do dia, como ele disse, né? Que é o terceiro dia. Então ele foi preso do dia das terça-feira para a quarta-feira, ok? Agora nós vamos ler aqui alguns textos que aí nós vamos chegar à sua morte. Vamos chegar ao dia exato da sua morte, tá certo? Vem comigo. João 19, 30 ao 33 diz assim, ó: E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Versículo 31. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia do sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. E foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que como ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhes quebraram as pernas. João 19, versículo 30 e o versículo 33. Agora nós vamos ler também. Agora vamos lá, vamos explicar primeiro isso. Eu tenho certeza que entrou uma dúvida aí na sua cabeça, na sua mente. É quando os soldados pedem permissão para quebrar as pernas de Jesus. Porque o que eles dizem, o que eles alegam é o seguinte: olha, amanhã é o sábado. E na lei, um corpo não poderia ficar para o outro dia. No dia que o corpo, que a pessoa fosse pendurada no madeiro, naquele mesmo dia ele teria que ser enterrado. Nós vamos ler isso, sabe onde? Em Deuteronômio capítulo 21, versículo 22 e 23, diz assim, ó: E o seu cadáver, vamos do 22, diz assim, ó: Quando também em alguém houver pecado digno do juízo de morte, e for morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Deuteronômio 21, 22 e 21. Então, como os crucificados estavam custando morrer, houve assim um desespero para que ele concluísse tudo aquele processo, que eles morressem logo, para que no mesmo dia eles fossem
enterrado, porque não podia ir para o outro dia. Só que, como eu falei, eles estavam custando morrer. Aí os soldados disseram: nós vamos ter que ir lá e quebrar as pernas para agilizar, para antecipar essa morte, porque senão vai chegar o outro dia e eles estão estão de pendurado e não pode. E aí é dado a ordem, eles chegam lá e encontram os 2 homens que foram crucificados com Cristo, vivos, e eles quebram as pernas daqueles homens, quebram os ossos daqueles homens, mas Cristo já tinha morrido, então não havia mais necessidade de quebrar, até porque havia uma profecia que dizia também que Jesus não teria os seus ossos quebrados. Quando eles chegaram lá para quebrar, Jesus já tinha morrido, então não foi mais necessário quebrar as pernas de Jesus. Agora, o problema aí é quando eles dizem, porque amanhã é sábado, e é exatamente aí onde está o X da questão. É essa expressão que tem trazido muita confusão e na compreensão desse assunto. Porque como é que amanhã era sábado, se Jesus disse que ia ser preso, ia ser morto no 3º dia, e o 3º dia não é sexta-feira? Então, como é que é esse negócio? Né? Entendeu como é que é? Olha, nós temos que, daqui a pouco entra o sábado e eles no madeiro. Então aquele dia seria de fato a sexta-feira, a sexta-feira semanal. Então essa compreensão estaria certa. Queridos, vocês lembram que eu disse para vocês guardar um texto, né? Uma informação que eu trouxe lá no começo, e que essa informação ela iria servir para desvendar um mistério que viria, uma dúvida que surgiria mais na frente? Pois é quando eu mostrei para vocês lá em Levítico capítulo 23, quando é estabelecido a Páscoa. Você lembra que eu li o texto onde diz que no dia 15 começava uma outra festa que era a festa dos Asmos, e que o primeiro dia daquela festa era um sábado para os judeus, porque nenhuma obra civil ou humana se deveria praticar, a não ser as coisas relacionadas à festa. Então, aí é onde está a explicação. É por isso que eu recorri, né? Nós recorremos àquele texto para você entender essa parte. Quando é dito que amanhã é o sábado, mas não era o sábado semanal, é porque no dia seguinte começaria uma outra período de festa, que era a festa dos Asmos. E o primeiro dia da semana, bem como o último dia, daquela festa, era sábado, tanto para começar como para encerrar. Então, quando eles dizem: olha, vamos quebrar as pernas, quebrar os ossos dele, para que eles morram logo, para que enterre, porque amanhã é sábado. Mas não era o sábado semanal, era o sábado dos Asmos, era o sábado judaico, não era o sábado da criação, não era o sábado do 7º dia, ok? Então veja que coisa interessante. E aí essa afirmação é que tem trazido essa polêmica toda. Não, Jesus morreu na sexta-feira, entendeu? Pois bem, então a gente fazendo essa soma, né, lá fazendo, por isso que foi importante, irmãos, nós fazermos todo aquele mapeamento de aonde Jesus estava 3 dias antes, e 3 dias antes, que era dava-se ali no primeiro dia da semana, conferindo quantos dias Jesus passaria para estar dentro de Jerusalém, e a gente vai nomeando cada dia, né? Primeiro dia, segundo dia, 3º dia, Jesus estava dentro de Jerusalém, para que do dia 3º para o dia 4º ele fosse entregue, né? E se ele foi entregue do dia 3º para o dia 4º, como ele disse, e de fato isso aconteceu, não há dúvida, então depois do 3º dia vem o 4º dia, entendeu? Então Jesus foi preso, né, nessa passagem do 3º para o 4º dia, e no 4º dia ele, além de ser preso, ele é morto, ok? E não tem como. E se foi no 4º dia, então como é que do dia 4, da quarta-feira você vai pular para a sexta-feira? Não tem como. Da quarta você vai pular para a quinta. Então veja que lá na lei dizia no dia 15 é o dia dos Asmos, entendeu, querido? Então aquele sábado ele não era o sábado semanal, e sim o sábado dos judeus, que caiu naquele dia, caiu na quinta-feira. Repito, aquele sábado judaico caiu na quinta-feira, né,
após o dia 14, pós a quarta-feira, que era a Páscoa. Aí, passada a Páscoa, entra o sábado dos judeus, que era o início da festa dos Asmos, ok? Deu para entender direitinho? No versículo 31 já foi até lido, né? Que é quando os soldados lá dizem assim, ó, os judeus, pois, para que no sábado não ficasse o corpo na cruz. Isso aqui que é o texto polêmico, né? Porque faz uma menção do sábado, mas nós já sabemos que não é o sábado semanal. E vai ficar no próprio texto aqui, vai ficar provado que era o sábado dos judeus, não o sábado da criação. Diz assim, ó, visto como era a preparação. Então aquele sábado, aquela quarta-feira que era a Páscoa, também era uma preparação para entrar, né, no sábado dos Asmos. Aí vai dizer assim, ó, era a preparação, pois era grande o dia do sábado. Então aquele dia ali era grande para os judeus. Claro que era grande. Porque, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aquelas festas ali, para a gente não se perder aqui, então veja bem, quando é usado esse termo, era grande aquele sábado, porque era um sábado que tinha uma convocação geral, uma convocação para todos os judeus estarem ali celebrando aquela festa. No sábado, a diferença é a seguinte: no sábado normal, no sábado semanal, cada judeu, né, guardava o seu sábado. Cada judeu, né, fazia as suas devoções, guardava o seu sábado, particularmente, cada um guardava o seu sábado. Mas quando se tratava, como era o caso aqui, de uma festa, aí era chamado de Santa Convocação, não era uma coisa mais individual, era todos os judeus envolvido em uma só programação, uma só programação. É por isso que é dito aqui, ó. Deixa eu ver. Mas se você quiser, você pode ler lá no capítulo 23 de Levítico, que você vai ver, dizendo é uma santa convocação. Então, todos os sábados judaicos não eram guardados particularmente cada um, não. Era uma convocação para todos estarem juntos. E isso prova, né, que aquele sábado não era um sábado semanal, porque era uma santa convocação. Então todo mundo tinha que estar junto ali na celebração daquele sábado, daquela festa, ok? Então, segundo a profecia, Jesus ele foi colocado no seio da terra no mesmo dia em que ele foi morto. No caso, no dia 14 de abril, no dia 14 de abril, e ele morreu lá para as 3 horas, já no final do dia. Ficou tão corrido aqui dali, queridos, tão corrido, que se Jesus fosse enterrar Jesus, né, num lugar distante da onde ele foi crucificado, não daria tempo. Eles iriam quebrar a lei da não permanência para o outro dia. Eles iam quebrar essa lei. Então, ali mesmo naquele jardim, eles encontraram um sepulcro que era novo, nunca tinha sido usado. Então, era bem pertinho ali. Eles pegavam para enterrar logo ele aqui, para que a gente ficar livre aí desse negócio. Então, eles enterraram Jesus nesse sepulcro que era exatamente perto ali de onde ele tinha sido crucificado. Então isso mostra o quê? Que ele morreu exatamente no final da tarde da quarta-feira, provando a sua messianidade, provando que ele tinha a capacidade de incorporar a Páscoa em si mesmo e oferecer a si mesmo como nosso Cordeiro Pascual. Entendeu? Não é interessante isso? Vamos ler João 19, 41 e 42, assim, ó. E havia um horto, né, naquele lugar onde fora crucificado, e o horto, um sepulcro, né, e lá tinha um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus. É importante que você entenda isso, queridos. Quando a Bíblia se refere a uma festa que englobava todos os judeus juntos, celebrando junto, era chamado de preparação, por causa da preparação
né, daquela festa, daquela santa convocação dos judeus, né? Então, eles, eu estava dizendo ainda agora, né, que eles tinham que era uma correria danada. É por isso que é dito por Paulo que aquelas leis mosaicas, elas eram contra nós, porque elas demandavam de muito esforço para guardar aquela lei. Imagine, os caras guardavam a Páscoa, celebraram a Páscoa, tiveram que se preocupar com a morte de Cristo, tudo junto ali, e depois daquele dia, e naquele mesmo dia eles já tinham que se preparar para entrar em uma outra festividade, né, que começaria com um sábado dos judeus, no primeiro dia, que era a festa dos asmos. Então era muito corrido aquilo ali, tá certo, queridos? Por isso que Jesus rasgou aquelas coisas ali, porque era contra nós, tá bom? Então, se Jesus foi preso na noite da quarta-feira, e na mesma noite que ele foi preso, ele deveria ser morto no mesmo dia, então ele passou a noite preso. Durante o dia ele foi apresentado, né, para ver o que seria feito com ele. Ele foi condenado durante o dia, e aí foi levado para ser crucificado. Foi crucificado ainda no mesmo dia que foi preso. 3 horas da tarde ele morre, e antes de entrar o sábado dos judeus, sábado da lei mosaica, eles não deveriam, eles tinham que, e ali restava poucas horas, e eles tinham que sepultar Jesus. E aí Jesus foi sepultado exatamente no mesmo dia em que ele foi preso, em que ele morreu, porque a lei não permitia que ele ficasse para o outro dia. E aí a gente vai recapitular, né? Então, se ele foi preso na quarta-feira, segundo as suas próprias palavras, que ele foi preso um dia após o terceiro dia ele foi preso, então ele tinha que ser morto naquele dia, que seria a quarta-feira. Ele tinha que ser sepultado na própria quarta-feira, o que desmente essa ideia de que Jesus realmente teria morrido na sexta-feira, né? Não era sexta-feira, era o dia da preparação, porque era o dia da Páscoa, mas era ao mesmo tempo que era uma preparação para começar após o dia 14, né, um outro período de festa. Então, irmãos, é isso. Tem muito mais coisas aqui para nós entender, para nós analisar, e não vai dar para nós tratarmos tudo aqui nesse vídeo, nesse estudo. Então, nós vamos fazer o seguinte: nós iremos buscar dividir esse estudo em 2 partes, tá certo? E na próxima etapa, na próxima parte, na segunda parte desse estudo, eu vou provar para vocês que realmente, preste atenção, houve ali 2 sábados, para tirar de vez essa dúvida de que sábado era aquele, se era o sábado semanal, então Jesus morreu na sexta-feira. Não, eu vou mostrar para vocês que esse próximo estudo é importante que você acompanhe, porque nele vai ficar mais claro, mais nítido, com textos bíblicos provando que realmente naquela semana caíram 2 sábados, o sábado dos judeus e o sábado semanal da lei de Deus. E aquele primeiro sábado, pós a quarta, não era o sábado semanal, e sim o sábado dos judeus, tá certo? Então, fique conosco aí, acompanhe direitinho tudo, para você poder ter essa resposta e você poder falar com voz alta e dizer: olha, Jesus morreu tal dia, com textos bíblicos comprovando tudo, ok? Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Que Deus te abençoe, compartilhe esse trabalho, né? Eu repito novamente, se você não se inscreveu, se inscreva para ajudar aqui ajudar nessa missão de levar a palavra de Deus, tá certo? Um abraço do pastor Denis e até o próximo vídeo. Fica na paz do Senhor Jesus.